todos sejam bem-vindos a essa leitura de hoje que nós vamos fazer do capítulo 6, dando continuidade à leitura dessa obra que nós estamos lendo, Caminho, Verdade e Vida. Hoje, o capítulo 6, ele é intitulado por Emmanuel como Esforço e Oração. Hoje é um capítulo especial, penso eu, porque todos os capítulos que Emmanuel vem nos trazer nessa obra é para que nós possamos meditar nessas palavras à luz do Evangelho. Cada capítulo ele traz um versículo dos evangelistas, mas hoje talvez seja um capítulo, até agora, mais aplicável às nossas atividades diárias. E nós vamos ver o porquê disso. Ele é baseado, então, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 23, onde Mateus nos diz o seguinte: E despedida a multidão, subiu ao monte, a fim de orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Esse é o versículo 23 do capítulo 14 de Mateus. Eu já vou seguir os comentários de Emmanuel para que depois nós possamos nos atentarmos a algumas partes que eu acredito que sejam muito interessantes para essa leitura de hoje. Ele diz assim: De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar. À parte, comungando com o Pai, na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa, esforço e prece. Contemplam-se no todo da atividade espiritual. A criatura, que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Vejam que este capítulo, ele traz muitas lições para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, eu gostaria só de contextualizar para vocês, somente para que a gente pudesse abranger todo o significado desse versículo e extrair um pouquinho mais do que a palavra nos diz. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. Chegada já tarde, estava ali só. Por que despedida a multidão? Vejam que esse capítulo 14, ele nos traz esses termos logo após
a primeira multiplicação dos pães que os evangelistas nos trazem. Então, isso significa que, à época, sabendo que Jesus estaria naquele local, de várias cidades já vinham pessoas ter com o mestre, e ali se juntaram, então, inúmeras pessoas para ouvi-lo, e também Jesus operou muitos ditos milagres, muitas curas naquele local, naquele dia. É interessante que, como havia muitas pessoas ali, né, quando foi chegando a tardezinha, aqui um parênteses, para os povos mais antigos, ligados mais aos movimentos da natureza, o que hoje nós temos como 6 horas da tarde, mais ou menos, é onde o dia se encerrava. E aqui esse parênteses para explicar. E chegada já tarde, estava ali só. Isso nos denota uma lição também importante. O dia se recolhe, mais ou menos pelas 6 horas da tarde, com esse nosso relógio que temos aqui, mas o relógio da natureza, que é mais ou menos sincronizado com o nosso relógio, que é muitas vezes imperfeito, ele serve para nós denotarmos a passagem do dia para a noite e vice-versa. O sol nasce 5, 5 e meia, até 6, quando o sol desponta no horizonte, e quando o sol se esconde, talvez nos denota um momento ideal para que nós nos recolhamos também, né, da agitação do mundo, da agitação do dia, do trabalho externo do mundo para o refazimento interior. Fechado esse parênteses, o que traz aqui essa passagem antes do que nos diz o capítulo 14, versículo 23? Que os discípulos, ao chegar à tarde, disseram ao mestre que começasse a despedir das pessoas para que eles pudessem buscar alimentos, cada qual para se saciar, porque ali já havia passado todo um dia. Jesus diz aos apóstolos que eles mesmos dariam de comer àquelas pessoas. Então, os apóstolos disseram, mestre, mas só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele pediu para trazer este alimento, abençoou, dava aos apóstolos e eles distribuíam àquelas pessoas que estavam ali, ter com eles. E se conta que todos foram alimentados, uma base de 5.000 pessoas, sem contar crianças e mulheres. Então, mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. Quando nós dizemos que despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, o que nós temos aqui? Nós temos um dia de intenso trabalho de Jesus, onde ele fala, ele cura, ele dá para o mundo algo de si, aquilo que ele já tem. E despedida a multidão, ele subiu ao monte a fim de orar à parte. E aí, diz assim, se nós somos a Escritura, diz, logo em seguida forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Então veja, eles foram ao mar de barco, Jesus despediu da multidão e se reserva a fim de orar, ou seja, ele se aparta dessa agitação do trabalho, do mundo, para que pudesse orar. Aí depois discorre que o barco já havia adentrado de muito ao mar, e vem a passagem onde Jesus caminha sobre o mar até os discípulos. Mas este não é o mote de hoje dessa leitura. Mas a questão onde Emmanuel nos ressalta esse ensinamento do mestre, que é esforço e oração.
E aí está uma questão muito importante para que nós possamos aprofundar, onde não se trata de um dilema. E Emmanuel nos traz, alguns se apartam do mundo, outros só se esforçam nos afazeres diários. E relembrando o apóstolo Paulo, que dizia: nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Porque em filosofia nós temos uma palavra que se chama dilema. É uma palavrinha simples que ela quer dizer o seguinte: uma ideia onde nós temos um argumento A e um argumento B, com premissas contraditórias e mutuamente excludentes. O que isso quer dizer? Isso significa que, ao escolher A, obrigatoriamente eu excluo B. Não se trata disso. O que nós estamos lendo hoje aqui sobre o esforço e a oração, a meditação e o trabalho, poder-se-ia dizer, isso não exclui nada. Pelo contrário, se complementam. Então, a oração e o esforço. Um não exclui o outro, mas se complementam. Então, é muito interessante nós percebermos que esse exemplo que Jesus nos dá, ele diz muito sobre o equilíbrio, porque Emmanuel nos traz no mesmo patamar o esforço e a oração. Ele coloca no mesmo patamar, ou seja, há uma complementariedade entre o esforço e a oração. E quando nós adentramos um pouco nessa palavra oração, né, vamos avançar um pouco mais. O que seria oração? O que seria para nós orar? E por que, longe da agitação do mundo, nós nos conectamos com algo que já existe em nós? E aí, talvez uma necessidade premente nesse mundo que nós vivemos hoje, não é mesmo? Por quê? Porque hoje, talvez o mundo favoreça esse desequilíbrio para as tarefas diárias do mundo. Nós precisamos ir ao mundo para buscar o sustento para a nossa materialidade. Mas onde nós buscamos o alimento para a nossa espiritualidade? Me vem agora uma passagem antes desse capítulo 14 que nós estamos lendo, capítulo 13, né, que ele é intitulado como A Parábola da Rede. Olha que interessante. À tarde estava ali só. O mundo, ou o dia se recolhe, e aí então, nós nos recolhendo também, podemos meditar de como for o dia, não deixando para o próximo dia as coisas que nós executamos. Encerra-se o dia de uma maneira que o dia se abre e se encerra. Dentro de nós a mesma coisa. Quantas coisas nós levamos para o outro dia desnecessárias. E essa parábola da rede, ela diz que os discípulos de Jesus, então pescadores, iam para o mar e jogavam a sua rede para o seu sustento. Ao retornar à margem, sentavam na areia e separavam aquilo que é bom e guardavam num cesto. E aquilo que não era, eles descartavam. Será que nós estamos fazendo isso, indo ao mar da nossa vida, colher o dia, expressão muito usada, né? Carpe diem, o que significa isso? Colher o dia, colher o que é bom, colher daquilo que é bom, que eu vejo que é bom para mim. E aí sim eu guardo aquilo e trago comigo. Então,
eu vou para o mar do dia, eu colho o meu sustento ali, porém na rede, quando eu jogo no mar, vem de tudo. Então, naquela rede pode vir impurezas, coisas que não eu trouxe no arrastar da rede. Aquele arrastar trouxe muitas coisas juntos. Isso é natural. Cabe ao pescador sentar à margem e separar ao fim do dia aquilo que ele vai carregar para si, o que é bom para ele, e aquilo que não é, e descartar. Essa separação, ela cabe a nós. Ela cabe a nós como pescadores no mar da vida. Então, essas passagens são muito utilizadas para nós se nós extrairmos aquilo que tem de ensinamento para a nossa vida agora, hoje. E eu queria aqui mais uma vez tomar essa liberdade para poder compartilhar com vocês, né, em se tratando de oração. Hoje que nós temos um apelo muito forte só para o externo, nós abrimos os olhos e através dos sentidos nós temos inúmeros apelos desde quando nós acordamos até o momento que nós vamos repousar. Hoje a tecnologia muito avançada, muito benéfica, para que nós possamos resolver várias problemáticas da humanidade atual, mas também neste mar vem muitas coisas que nós devemos saber separá-las, não é mesmo? Então, talvez a oração seja um ponto-chave para que nós possamos ter, e eu diria, se fosse hoje, na época das navegações, que a oração seria o nosso astrolábio. Nós não precisamos de nada externo, ou seja, em nós mesmos, pela observação e de um simples instrumento, olhando para o céu, onde tinham como referência os astros. E aí, em si próprio, ligação do céu com o homem e o mar. Mas a oração talvez seja aquele instrumento mais tecnológico. Por quê? Porque nós não precisamos baixar nenhum aplicativo, nós não precisamos nos conectarmos com nada que nós precisamos buscar, comprar, enfim. Assim como toda obra tem a assinatura do seu criador, nós trazemos essa conexão já conosco. Muitas vezes, quando nós baixamos um pouco a temperatura dos apelos externos, por isso à parte, e aqui, quando diz, subiu ao monte a fim de orar à parte, o monte simbolizando geograficamente algo mais elevado e a parte da multidão, um lugar mais silencioso, mais perto do céu, talvez mais próximo do divino, não necessariamente como uma localização geográfica, mas o monte interno, o nosso monte interno, que todos nós temos essa conexão e basta nós ativarmos o que já existe dentro de nós. Por isso que eu gostaria de extrair um pouquinho mais do que seja a oração, porque ela é muito abrangente. Né? Esse termo oração, ele pode nos trazer muitas dúvidas, de repente, de como orar, ou o que é meditar. Né? E aí, eu gostaria de trazer algumas palavrinhas para que nós possamos refletir um pouco mais, né? Que vem aqui alguns escritos de José Maria Escrivá, que ele, quando ele fala sobre oração, é muito bonito. A força que ele coloca nas palavras, porque as palavras, elas perdem alguns significados. A palavra, ela tem significado na medida que nós damos significados a ela. Então, quando nós trazemos a palavra
como guia, nós podemos sim alcançar algo mais, mas dando um significado, um valor a ela, e não como nós vemos por vezes as palavras perdendo um pouco do seu significado ou perdendo a força que há no significado ao longo do tempo. E também ocorre de transformando o seu significado ao longo do tempo. Mas eu gostaria de resgatar algumas palavras simples para que nós possamos, através da palavra, como diz em Gênesis, através da palavra, e no início era o verbo que foi tudo criado. Fiat lux, face a luz. Mas o homem foi criado a partir do sopro de Deus. Então nós temos o hálito de Deus, o sopro de Deus em nós. Então nós temos essa assinatura do Criador dentro de nós. Essa conexão é direta. Basta nós procurarmos essa conexão. Onde está essa conexão dentro de nós? Por isso eu vou utilizar aqui, acerca da oração, algumas palavras de José Maria Escrivá. Ele diz assim: Domine nos orare. Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor respondeu: quando começardes a orar, haveis de dizer: Pater noster, qui es in celis. Pai nosso, que estais no céu. Simples. É uma frase simples, mas ele segue devagar. Repara no que dizes e a quem. Porque se falar às pressas, sem lugar para reflexão, é ruído. Chacoalhar de latas, e te direi, com Santa Teresa, que a isso não chamo oração, por muito que mexas os lábios. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais. O que quer dizer? Eu balbuciar ou falar palavras, que é a importância da palavra, com o coração. Então, eu estou orando ou tentando me elevar no mental, ou eu consigo fazer isso através do coração também? Porque a vontade, ela só não basta. O poder da oração, talvez, esteja no direcionamento que o nosso coração vai dar. Ou seja, a vontade, ela tem força. Porém, o coração as direciona. Uma palavra, ela pode ter vários significados e várias intenções. A intenção, a vontade e o sentimento sincero. Vamos aprofundar um pouquinho mais. A tua inteligência está obtusa? Inativa. Fazes esforços inúteis para coordenar as ideias na presença do Senhor, um verdadeiro entontecimento. Ele usa essa palavra. Então as ideias ainda, você quer orar, mas as ideias não se concatenam, não consegue direcionar sua vontade. Sentimento, tampouco. As palavras não têm força, não têm sentimento. Não te esforces, nem te preocupes. Escuta, é a hora do coração. Tentar achar aonde está no seu coração a força dessas palavras. E é muito interessante essas palavras, porque elas dizem assim: escreveste-me. Orar é falar com Deus. Mas de quê? Dele e de ti. Alegrias, tristezas, êxitos e malogros.
ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas, e ações de graças e pedidos, e amor e desagravo. Em duas palavras, conhecê-lo e conhecer-te. Ganhar intimidade. Olha que bonito isso. Então, não se preocupar. A oração, se você não sabe o que dizer, se você não quer fazer uma oração decorada, oração é conhecer, se conhecer, conhecer a si mesmo. Então, quando nós oramos, sinceramente, nós, no mínimo, estamos observando o direcionamento da nossa vontade. Nós estamos pedindo, nós estamos clamando, nós estamos agradecendo. O que nós estamos fazendo? Então, ao meditarmos no que nós estamos fazendo diante do divino, seja lá como você quiser denominar, o todo, o supremo, Deus, quando nós fazemos isso, nós estamos meditando já. Estamos exercitando a nossa vontade. E aí eu queria encerrar com mais uma colocação. Não sabes orar? Põe-te na presença de Deus. E logo que começares a dizer, Senhor, eu não sei fazer oração, podes ter certeza de que começaste a fazê-la. Então, olha só como a vontade aqui, mais do que a vontade de pedir, a vontade de tentar arrumar algo da sua vida na oração, é essa conexão sincera de ter a vontade de orar. Então, o que nós trazemos aqui, por força dos comentários de Emmanuel, é o esforço abençoa a própria oração. A oração é o combustível do nosso esforço diário. Então, a oração, como um combustível imperecível de vida, seria o nosso local de aurir as forças para o dia a dia, o nosso astrolábio, o nosso direcionamento, o nosso norte, para que nós possamos, sim, executarmos as nossas tarefas melhor. E é interessante que a oração em si e o esforço, eles têm que estar neste complemento. Nem sempre é fácil nós equilibrarmos isso nas nossas vidas, né? Porque através da oração nós podemos ativar essa conexão atávica, essa conexão que nós já trazemos de algo que já está em nós, já nos foi colocado desde a nossa emanação. Mas a convivência em sociedade, no mundo, como assim nos diz Emmanuel também, é a nossa pedra de toque. O que seria a pedra de toque? A pedra de toque ela era usada para que nós pudéssemos aferir, é uma aferição, se aquele metal realmente era precioso, tinha um valor intrínseco, se era ouro mesmo. Para isso a gente usava essa pedra de toque. A nossa pedra de toque são as relações humanas, é onde a gente valida aquilo que nós temos no nosso interior. Então, esse capítulo nos convida a esse equilíbrio. Relembro também o dizer ora et labora, ora e trabalha, muito conhecido pela ordem dos monges beneditinos, né? Então, orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de você. Mas que nós não esqueçamos
desse nosso monte interno, para podermos, meio esse mar, né, externo que nós temos da vida diária, né, que nós não sejamos arrastados e que não também tragamos para dentro de nós, arrastados pelas redes da nossa perquirição ou da nossa busca, né, do que seja do material, que nós não tragamos coisas sem vida, inúteis, coisas que realmente não vão nos acrescentar. E a oração, ela consegue fazer esse norteamento, né, para que nós possamos nos equilibrarmos. Então, que nós tenhamos o discernimento, a sabedoria necessária para nos esforçarmos e orarmos como criaturas que vivem na matéria, mas que não nos esqueçamos do nosso lado espiritual. Estamos vivendo na matéria, né? Mas nós podemos sim aurir forças que são perenes e que são a fonte primordial da vida. Muitas vezes é essa conexão que nos direciona para onde nós devemos ir. Seja qual for a sua religião, seja qual for a sua linhagem, se você pratica algum tipo de meditação, isso é tudo muito benéfico para que nós possamos fazer esse equilíbrio do externo com o nosso pórtico interno, para que nós abramos também as portas internas do nosso ser, nos conectemos com o mais alto. Tá bom? Assim a gente encerra hoje a leitura do capítulo 6. E nos encontramos, então, na leitura do capítulo 7, na próxima sexta-feira. Fiquem todos em paz.